Tá. O que falta a gente ver ainda aí do roteiro 5, tá? Então a gente já viu a parte de formulários, né? A gente criou lá os componentes, né? Os inputs, trabalhou um pouco com eles. Aquilo ali é o início ainda, tá? Não é tudo que tem. A gente já fez a passagem de informações de uma página para outra. Então a gente adotou essa forma aqui, né? A gente usava post ou get na página que queria enviar os dados, ela tinha que ter um formulário. E na página que recebia, nós utilizamos ali um formato do PHP, que era esse aqui, para fazer esse recebimento aí das informações. Quando vocês têm que receber informações, a gente não pode esquecer que esse formato aqui, ó, esse formato que está aparecendo aqui agora, né? O que está acontecendo aqui? A gente está criando uma variável e recebendo através de uma estrutura que o PHP tem, certo? Aquele cifrão underline get ali é uma espécie de função do PHP que faz o quê? Que ela busca, digamos, aquele TXT nome ali, ele vai vir da onde? Ele vai vir do campo de formulário de alguma página que enviou esse dado. Então a gente não pode esquecer disso, que vem da onde? Vem na verdade, do name, né? É o name do campo, que nesse caso aqui é importante para nós. Tá? Então, ok. Daí para frente, a gente trabalhou também com include, né? Então a gente pegou aqui, quebrou uma página pela metade e usou include para aproveitar pedaços que já existiam. Então, sim, esse aqui a gente já usou na aula anterior. O que está faltando agora? Está faltando a parte realmente de banco de dados, que a gente não entrou nela ainda. Então aqui começa toda a jogada. Ó. Por onde que a gente começa? Na verdade, para entender um pouco de banco de dados. Eu acho que a gente começa mexendo nele. Verdade. Então, assim, para mexer no banco, o que vocês têm aí disponível? Eu vou pedir que vocês mexam junto comigo, tá? No Champ mesmo, tá? Se vocês colocarem aí no computador de vocês só o localhost, tá? Se acessarem só o localhost, ele já vai carregar essa página aí. Eu vou pedir que vocês entrem aí direto nela. Tá? Por que tem que ativar lá no Champ o Apache e o MySQL agora? Porque o Apache é o servidor web. Ele é responsável por... Quando eu coloco lá no localhost o endereço que eu conheço lá do htdocs, ele carrega a página para qualquer pessoa que acesse o meu computador, né? E o MySQL é responsável pelo quê? Ele vai controlar o banco de dados. Tá? Então são dois aplicativos aí que estão trabalhando, dois serviços. O servidor de páginas é o Apache e o servidor de banco, aqui nesse caso, é o MySQL. Ele não é o único, mas é o que atualmente está trabalhando. No Champ, coisas importantes aqui que vocês podem ver. Aqui onde diz assim, ó, ports, essa região aqui, ó, vocês vão ver que tem ali, ó, 80, no caso do Apache, 80,443. São as duas portas que ele está trabalhando. Como assim portas? Que quando vocês tratam com informações trafegando em uma rede, elas se dividem em serviço, tá? Que é a camada que ele trabalha lá, e a porta, digamos, é para diferenciar. Como assim diferenciar? Quando vocês inicializam um servidor, digamos, o que ele faz? Ele fica, digamos assim, escutando naquela porta. Se chegar uma requisição em outra porta, aquele servidor, não, lá não é comigo. Ele fica concentrado naquela região ali. Então, no caso do Apache, ele está escutando aonde? Requisições na porta 80 e 443. Como é que vocês vão usar a porta 80? O navegador já usa ela, por padrão. Quando vocês colocam lá www alguma coisa, o navegador faz a requisição usando a porta 80. Se eu quiser usar outra porta, é possível também. É possível mudar a porta. Como é que eu faria para, digamos, não quero usar a porta 80, por exemplo? Porque isso aqui não dá para enxergar, né? E aí, guris, boa noite. Como é que eu faria para alterar a porta, por exemplo? Tu coloca o endereço que tu quer acessar, por exemplo, localhost mesmo, 2 pontos, e a porta que tu quer usar. Por exemplo, quero usar a porta 200. Tá? Não, aqui a gente nem toca na modem, não, que não tem a ver nada com modem. São serviços de rede. Por que eu estou explicando isso da porta para vocês? Porque às vezes acontece um problema assim, ó. O Schmitz teve esse problema aí. Todas as aplicações que vão usar
o serviço de servidor de página, eles vão usar a porta 80 por padrão. E aí o que acontece? Quando tem dois serviços no teu computador que querem escutar na mesma porta, aí ferrou. Um serviço vai, digamos, bloquear o outro. Então aí tens um problema. Qual é o problema? Isso é mais frequente no Windows. No Windows, às vezes tu não sabe que o serviço está rodando e ele está lá, e aí tu queres usar um serviço que usa a mesma porta e o serviço não inicia, por razão desconhecida. Até tu chegar na conclusão de que o outro serviço está rodando. Né? É o caso do Schmitz ali. Tá, então assim, ó, qual é o esquema? Se eu não descobrir que serviço é esse que está rodando, que às vezes infelizmente não dá para descobrir. Tem que fazer lá, a gente perde às vezes um tempo tentando descobrir que serviço é esse. Considerando que não seja vírus, né? Que ainda tem isso. Pode ser um vírus ainda. Mas, via de regra, a gente pode mudar essa porta aí. Tá dando problema, vamos mudar a porta então. Não quero mais usar a porta 80, quero usar outra porta e pronto, e segue a vida. No caso do Schmitz, eu fiz isso para ele. Eu alterei da 80 para 90. E aí seguiu trabalhando. Só que aí o que muda? Quando tu vai acessar o endereço, tem que fazer isso aqui, ó. Tu bota o endereço que tu quer, 2 pontos e a porta. E o resto é normal, que nem a gente já fazia. Coloca o resto do endereço lá, barra, ifsc, barra, sei lá o que. Como é que tu muda isso no Champ? Isso é bem tranquilo de fazer. Vocês vão lá no íconezinho do Champ lá, podem ir junto agora. Parem o serviço. Tá? Parem ele. Façam junto comigo aí, gente. Já façam junto aí. Para o serviço, tá? Ó, então para o serviço e vai ali naquele botãozinho config. Tem umas versões do Champ que não vai ter esse botão config. Eu acho que a de vocês todas tem, né? Então assim, onde é que a gente tem que ir para mexer nisso aqui? Vocês vão ver que quando clica em config, ele abre esse monte de coisa aí. Né? Tem Apache, PHP e PHPMyAdmin, né? O que é isso aí que está aparecendo? Isso aí são arquivos de configuração da aplicação que vocês têm no Champ, das aplicações. Então, digamos, eu quero mexer em coisas do Apache, eu quero mudar o comportamento do Apache. É o primeiro ali. httpd.conf é o nome do arquivo que a gente vai acessar. Clica nele, ele vai abrir um arquivo no bloco de notas. Se vocês forem olhando para o arquivo, vão ver que tem um monte de configurações aí. Certo? Claro, a maioria das coisas a gente não sabe o que é. Então, o risco de parar de funcionar tudo aí é grande. Então, tem que tomar cuidado aí para não ficar mexendo sem saber. Isso. Então, por exemplo, a configuração que a gente tem que encontrar aí é a opção chamada Listen. Ela está um pouquinho abaixo aí ela tem a opção Server Root, aí depois já tem Listen. É bem próximo aí. Acharam? O meu tem 80, mas embaixo aí tu alterou para 90. O que acontece? Toda a linha que tiver esse sustenido antes é um comentário. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa. Se eu quisesse, digamos, colocar um lembrete aqui, ó, alterado para exemplo em curso no IFSC, por exemplo. Tá? Que eu estou ensinando os alunos aqui a alterar a porta onde está escutando. O que é legal de fazer, tá? Para vocês não fazerem caca aí. Pega a configuração original, comenta ela, copia essa linha aí e cola. E aí, digamos, na duplicada, tu retira o comentário e faz a alteração. Então, digamos, vou botar aqui na porta 1200, por exemplo. Vamos ver se dá. É um teste, tá? Botar na porta 1200. Tá? Faz a alteração, salva o arquivo e inicia o serviço de novo. Como é que você sabe o indício de se funcionou ou não? Primeiro, o Apache vai ficar verdinho. E segundo, aqui ali em ports, ele já vai indicar quais as portas que ele está trabalhando. Ó, é na 443 e no meu caso aqui na 1200. E para acessar, como é que fica? Vocês vão ver que agora, no localhost, vocês vão ter que botar localhost 2.1200, que aí ele acessa o Champ. Por que o Apache está usando ali? Ó, você nota que tem 2 PIDs e 2 portas. Porque cada porta tem um bit, é isso? Sim. E o que são as 2 portas? A 80 e aquela outra ali. O que será aquela outra ali? Alguém chutou, acho já aí. Para onde a gente vai? Questão do banco de dados. PHPMyAdmin. Lá embaixo tem Tools. E vocês vão lá em PHPMyAdmin. É aqui que a gente vai entrar agora. Tá? Aqui o meu eu tenho que trocar de novo.
É porque eu estava na porta antiga, né? Agora sim. Tá? Então aqui nós temos aí o PHP-MyAdmin. A gente olhou um pouquinho dele na aula passada, né? Então assim, ó, o PHP-MyAdmin ele melhorou muito dos tempos para cá. A carinha dele não era... tá melhor agora. Não que ela seja tão amigável, mas tá melhor. Então o que vocês têm que saber? Vamos resumir um pouco porque não é uma aula de banco de dados, né? Mas vamos tentar ir direto ao que a gente precisa. Lado da esquerda, eu tinha comentado com vocês que vocês têm os bancos de dados. Então, certo? Lado da direita, vocês têm no topo um menu ali com algumas opções. E sempre que vocês tiverem alguma opção, essa região central que vai mostrar detalhes do que vocês estão acessando. Então, por exemplo, eu vou clicar em algum desses bancos de dados aqui. Tá? Qualquer um, por exemplo, BD IFSC, que eu tenho aqui. Um que vocês têm aí com certeza é o CD Call. Cliquem nele. CD Call. Esse aí vocês têm. Esse aí é padrão do Champ. Ali na região central, vocês vão ver que tem estrutura. Ó, vão vendo aí, ó, SQL nas abas lá em cima. Pesquisar e por aí vai. Exportar e etc. E algumas outras opções aí, né? Importar, operações, rotinas, por aí vai. O que vocês vão usar mesmo aqui? Vocês vão usar a primeira aba ali, que é a estrutura, onde vocês vão ver o quê? Como é que eu vou explicar isso? Vamos pensar o seguinte, todo o banco de dados, qual é a ideia dele? É gravar informações. E os bancos de dados eles são formados por tabelas, várias, onde cada tabela representa, digamos, um conjunto de informações. Então, por exemplo, eu quero gravar informações sobre alunos. Vai ter uma tabela alunos, certo? Eu quero gravar informações sobre veículos, carros aí, tabela carros. E aí toda a tabela ela também se subdivide interna. O que é essa subdivisão? São os campos. E é literalmente uma tabela, né? Linhas e colunas. O que são os campos? São as colunas. Então se a gente fosse entender isso, vamos pensar assim, ó. Vamos tentar representar isso aí aqui visualmente. Se eu tivesse uma tabela imaginária aí, né? Na nossa cabeça aí, uma tabela. Uma tabela de carros. Tá? Tabela carros. Como é que ficaria os campos? Os campos são tudo aquilo que eu quero armazenar. Eu tenho que pensar bem isso. O que eu quero armazenar sobre os carros? Aí começa a pensar. Né? ID, claro, não é. O pessoal ainda não está nesse nível de. Mas vamos pensar em outras coisas. O que tu armazena do carro, por exemplo? Marca. Cor, que mais? Por aí vai. Preço. Isso aí. Portas. Vamos botar a quantidade de portas. Entendeu? Por aí vai. Isso aqui vai indo, né? Uma tabela pode ter 100 campos? Pode. Pode ter. Quanto maior o sistema, mais campos tu vai ter para armazenar. Como é que fica o armazenamento das informações? É daqui para baixo. Cada linha vai ser preenchida com uma informação diferente da outra. Então, digamos que aqui eu teria um carro por linha, né? Então, a informação que entra no banco de dados é assim que ela é dividida. Então, digo, marca, Volkswagen. Escrever certo? Sei lá. Nunca lembro. Sempre que eu escrevo isso aqui, eu fico meio na dúvida. Aí não, é V no início. É V? Volkswagen. E é com M no fim? Não lembro, já estou bloqueando aqui. Não, é W. Volkswagen Eu acho que estava certo, hein? Fiat, pronto, melhorou, né? Preço, 15 mil. Tá, e aí por aí vai. Cada linha dessas, cada linha preenchida dessas aqui, ó, ela é chamada de registro. Certo? Registro. Então eu vou ter aí, sei lá, quantos registros eu vou ter até o final. Aqui no Calc está fácil de identificar elas, porque vocês estão vendo o número da linha, né? Mas isso no banco de dados não existe. Tu tem que criar um campo, digamos, que identificasse cada registro. Então, por isso que o colega ali falou, cria um campo ID. Quem é que falou mesmo? ID. O que é o ID? O ID é um número, tá? Que, digamos, a cada novo registro, ele vai
ele vai incluindo ali o campo anterior mais um, e assim vai. Isso faz com que cada campo seja identificável, no final das contas. Tá? Quantos registros uma tabela vai ter, no final das contas? Depende da informação. Eu posso ter mais de 100 mil registros aí, tranquilamente. No caso de carros, é bem possível, né? Bom, tem mais detalhes em banco de dados? Tem um monte de detalhes. Aqui a gente vai usar literalmente assim, ó, o mínimo do mínimo para poder interagir com eles e fazer algumas coisas. Certo? A gente não vai detalhar muitas coisas sobre banco de dados aqui. Tá? Mas essas coisas aqui vocês têm que pelo menos ter uma ideia de como é que funciona. Como é que fica lá aqui no PHP-MyAdmin? Então, ó, eu tenho uma tabela de CDs. Vocês estão enxergando ela aí, né? Se eu clicar nela, bem no nomezinho CDs, ele vai abrir a tabela e vai mostrar para vocês os detalhes internos da tabela. Então, o que ele vai mostrar? Assim, ó, naquela região de cima, vocês têm os campos, na verdade, daqui para a direita, né? Daqui para a direita. Então, ó, os campos padrões aí da tabela CD-Call, desculpem, CDs, é o que? Titel, é isso, né, que vocês têm aí? Interprete, JHR e ID. ID vocês têm? Tá. Tem alguma outra tabela além dessa? Tem, né? Não, tabela nesse banco não, né? Então, digamos, eu quero ver outro banco de dados aí, para ver se tem alguma coisa. Vão naquele lá, Information Schema. Isso aí é um banco padrão do MySQL. Esse a gente não deve mexer. Mas é só para vocês verem que um banco de dados pode ter muitas tabelas. Estão vendo? Então, aí tem realmente muitas tabelas. E aí se tu vai dentro de alguma tabela dessas, tu vai ver um monte de campos também. Certo? Algumas tabelas têm menos campos que as outras. Tá, mas vocês vão enxergar bastante coisa aí. Tem outro que vocês têm também aí vocês podem explorar um pouquinho para verem, né? Tem Web Out. Tem, né? Mas é pequenininho, não adianta. Deixa eu ver se tem algum. Não tem mais nenhum que sirva aí mesmo, não tem. Bom, pergunta. Eu posso criar um banco novo? Pode. Pode criar um. Lá em cima tem um botãozinho New. Vamos criar um rapidinho só para a gente ter essa ideia também. Ó, então vamos lá em cima, ó, na esquerda, em New. Você viu que aquela parte da esquerda fica sempre, né? Ela nunca sai dali. Então fica fácil de... me perdi. Olha lá para a esquerda e vê onde é que tu anda. Oi? Não, porque tu vai criar uma tabela. Vê se tu acha lá em cima. Não tem? Agora que a gente achou aí, né? O New, quem não tem o New vai aqui em servidor, base de dados e vai aparecer. Tá? Ali, criar base de dados. O que tu precisa para criar uma base de dados? Colocar o nome e o tipo de agrupamento, ele chama ali. Aquilo não precisa alterar agora. Então, por exemplo, nome. Vamos dar um nome, dá o nome de vocês aí, na base de vocês. Pode ser. Só que o que é legal? Faz o seguinte, ó. O banco vocês podem apagar e criar a hora que quiserem, tá? Mas um padrão legal de vocês colocarem nomes de bancos é sempre assim, BD alguma coisa. BD, que vem de banco de dados. Tá? BD que vem de database. Eu uso BD. Espaço, pode ter espaço, uma coisa assim ou não? Não. Sem espaços. Tudo junto, sem maiúsculas, sem espaço. Então, vou criar o BD André aqui. Tá? BD de banco de dados. Pode ser DB também no inglês, tá? Dá um criar, ela já aparece lá. Olha lá na esquerda lá. Na esquerda vocês vão enxergar ela. Aí o que acontece? Depois de criar o banco, o próximo passo é o quê? Criar as tabelas que esse banco vai possuir. Como esse aqui é bem imaginário, né? Pô, BD André, né? O que vai ter aí? Sei lá. O legal é criar um nome já que seja autoexplicativo. Mas aqui a gente pode chamar... A gente pode chamar as tabelas aí do nome que a gente quiser agora, né? Por exemplo, vou criar uma tabela de pessoas, funcionários, por exemplo. Aí seria uma ideia legal, né? Então, vou criar uma tabela aqui, funcionários. Tabelas, isso quando vocês fizerem o superior aqui, vocês vão ter banco de dados comigo, eu vou obrigar vocês a usar sempre nome singular, tá?
Então não é funcionários, é sem S, é funcionário. Tá? Ali em número de colunas, onde é que tu cria a tabela? Achou? Ó, número de colunas, coloca 3 para ficar bem pouquinho. Que ela fica curtinha e a gente não perde muito tempo nela. Isso, aí dá um executar. Ó, então depois de tu criar a tabela, ele já te leva para o passo de criar os campos. Lembrando, o que são os campos? Lembra? Ó, os campos é aquela explicação que eu dei para vocês. Isso aqui são os campos. Ó. Como essa nossa é imaginária, a gente pode pôr também alguns nomes. O que é um nome sempre padrão de campos aí? O esquisito, tá, do PHP MyAdmin é que ele faz isso. Ó. Ele coloca os campos um embaixo do outro. E esse monte de caixinhas aqui a gente tem que definir propriedades para os campos. Então são as quantas propriedades? Então tem um bocado de propriedade aí. Como é que funciona isso? Cada campo ele pode ter um tipo diferente, ele pode ter um tamanho diferente, por aí vai. Nós vamos fazer o feijão com arroz aqui, tá? Então vamos usar esses campos aqui, ó. O campo ID, o campo nome, 3. E o campo cidade, tudo minúsculo. Tá? ID, o campo nome e o campo cidade. Estão juntos? Ali em tipo, vamos fazer sempre assim, ó, vamos fazer as 3, aí a gente passa para a próxima coluna. As 3, próxima coluna, tá? Em tipo, no ID a gente deixa o que está, no nome a gente muda para varchar e cidade também muda para varchar. Varchar é o tipo de informação que esse campo está armazenando. Traduzindo, se vocês forem aqui no Calc, tá? Quando tu coloca dados numa célula, tu pode colocar texto, que foi o que a gente fez, né? Tu pode pôr número, não pode? Mas se eu quisesse fazer com que a célula esperasse o número, tem como, não tem? Vai lá nas propriedades lá da célula, formatar células lá, e aqui ó, onde é que tá? Aqui números, tu consegue já fazer isso, não é? Quem é que é bom no Excel aí? Alguém aí? Então, quem já usou um pouquinho do Excel já usou isso aqui, ó. Tu pré-formata o campo lá no Excel, né? Para receber determinada informação. O que a gente está fazendo aqui é quase a mesma coisa. Varchar significa o quê? Ele vai armazenar texto. Int seria o quê? Números inteiros. Tá? Então, a relação é bem essa. Tamanho. No ID, vamos deixar o tamanho 5. Tá? No nome, vamos deixar o tamanho 100. E no cidade, tamanho 50. Ou melhor, 60. Tá? Quem conseguiu criar, então, vai enxergar em 2 regiões. Tá, seguindo aqui, então. Essa coisa de criar o banco, tá, gente? Ela é realmente chata. Tá? É xarope de fazer isso aqui. É claro que fazer um banco não é assim. O que a gente está fazendo? Vamos criar assim, assado e já era. Não, se tu vai criar um banco para uma aplicação mesmo, para um sistema, tu tem que fazer lá uns diagramas, tem que analisar os processos, tem que ver se realmente são aqueles campos que tu vai precisar. Para quê que se faz? Porque na informática tu tem, digamos, uma área que é a engenharia do software. Então essa área precede, inclusive, isso aqui. Ou anda paralelo. Tá? A engenharia do software tu consegue analisar processos para poder fazer essa construção aqui. Que embora a gente pense que não, né, na informática ela é muito parecida com uma engenharia. A gente tem que construir um sistema. E assim, eu falo até nas aulas lá com o pessoal, os guris ali até que estão aí. Que, imagina, um engenheiro constrói um prédio, não é? Então o cara faz a planta, sobe as paredes, calcula pesos. Aqui tem vento, calcula se o vento não vai incidir no peso do prédio lá embaixo, digamos, na parte inferior, né, lá na fundação. Então, os caras fazem um monte de cálculos, né? Aí na informática, imagina, a galera acha que é só ir fazendo e pronto, né? Aí bota um sistema desses meia boca para controlar um avião, por exemplo. Problema, né? Responsabilidade. Então assim,
Quando a pessoa me fala assim, dá muito trabalho para fazer. Claro que vai dar trabalho. Vocês acham que se isso aqui fosse fácil, ninguém ia querer fazer, né? Ia estar tanta gente aí fazendo, ninguém ia ganhar dinheiro fazendo isso. E não dá pra pegar pronto. Não, dá, mas aí tu corre o risco de quê? De ficar mal feito. No futuro aí tu vai criar um problema. É bem provável. Então dá trabalho? Dá. Demora tempo? Demora. Tem que ficar horas, às vezes, analisando as coisas? Tem que ficar também. Então eu sempre aviso assim, se o cara não quer trabalhar nessa área, vai fazer outra coisa. Vai ser enfermeira, né? Vai trabalhar com hortaliças, com sei lá o que. Então tem que considerar isso. A informática é uma coisa que ela é minuciosa. Ela é minuciosa. Tem que ficar ali dia e noite, quase às vezes, virando noite aí para fazer esse tipo de coisa aqui. Isso vale para banco de dados, que é o que a gente está fazendo, e vale também para código. Com o tempo, vocês começam a pegar umas sacadas melhores, que é, esse erro aqui eu já vi. Aí tu começa a preceder já aqueles tipos de erros, né? Enfim, por que eu estou dizendo isso tudo? Só para justificar que a gente está criando dessa forma aí, mas não é a forma correta, que a gente está só testando mesmo, tá? Então a gente cria a nossa tabela, funcionário. Vocês vão ver que quando vocês clicam ali no nome funcionário, ele entra na tabela. E se a tabela tivesse informações, vocês já iam enxergar elas agora. Tá? Então, no nosso caso, quando eu cliquei ali no nomezinho funcionário, vocês vão ver que ele está dizendo lá em cima. Olha lá, estão lendo a mensagem. Tem como eu incluir registros diretamente por aí? Tem. Lá vocês têm um botãozinho lá, insere. Estão vendo? Cliquem nele lá. Vocês vão ver que também é bem feio essa parte aí, tá? Mas vocês só vão usar esse lado aqui da direita. Valor. Só ali, valor. As caixinhas que dizem valor. Tá? O que acontece? Ele coloca para nós 6 caixas, né? Em coluna aí. Vocês só vão usar as duas seguintes. De cada grupo de 3 ali. Então, a primeira pula, usa a segunda e a terceira. Depois a outra pula, segunda e terceira. Aqui no 160 você está olhando. Esse aqui? Isso aqui é o tamanho do campo, é quanto ele aceita em caracteres. Isso aí. Então, por exemplo, eu quero cadastrar um cara aqui. Vou botar aqui a Joana. Depois que vocês colocarem os dados e clicarem em executar, ele vai mostrar isso aqui. 2 linhas inseridas, no meu caso. E aqui ele está, inclusive, dando o comando que ele executou. Em SQL, que é o que a gente está usando aí, a gente está usando o banco de dados que nós estamos usando é MySQL. Mas a linguagem para manipular bancos de dados se chama SQL. É uma linguagem que é padrão em todos os diversos bancos de dados que existem. Certo? Então, eu posso dizer para vocês com certeza que a maioria dos bancos de dados, exceto se inventarem um novo que não use, utiliza SQL hoje. Tá? Então lá, o que vocês estão vendo aqui, 2 linhas inseridas, estão vendo? E aqui embaixo está o comando que ele executou. Por quê? Porque na programação eu vou ter que saber qual é o comando e não vir aqui e ficar clicando. Na programação vocês vão programar usando esses comandos aqui. Estão vendo? E notem que não é tão difícil de deduzir, né? O que ele está mandando fazer ali. Olha lá, insert, into. Olha lá, bdandré.funcionário. O que seria isso aqui? Insira em. O que é BDandré? É o nome do banco. Ponto, o que é o funcionário? É o nome da tabela. Então é uma anotação que ele está usando. Aí depois, o que é isso aqui? ID, vírgula. Isso, ele está dando a ordem dos campos nos quais ele vai inserir alguma informação. Então, ele coloca o nome do banco, o nome da tabela, entre parênteses, as tabelas. Os campos, desculpem. Valores. Valores. E aí que vem os valores. Por que o primeiro está null? Porque nós deixamos vazio. E aí vem... Olha lá, por que está entre aspas ali a Joana Banana? Porque foi texto. Né? Por isso que fica entre aspas. E aí ele separou. Colocou o primeiro lote de dados, vírgula, o segundo lote de dados. Entendeu? Então, assim, o PHP MyAdmin, ele permite, inclusive, que vocês usem esse comando para depois fazer outras coisas ali. Então, olha que bacana, só para a gente fazer um teste. Vocês podem pegar aquele comando que ele usou ali embaixo. Dá para a gente copiar e colar até. Dá para copiar e colar e brincar, digamos, alterando para
mandar ele inserir de novo. A gente pode fazer isso. Ó, é só fazer o quê? Eu altero os values ali, ó. Na verdade aqui eu vou inserir mais funcionários, só que ali por baixo. Agora, ó, vou incluir aqui mais uma aqui, ó. A Paula Tonelada, que é de Garopaba. E aqui vai ser vou botar um cara aqui agora, ó. O Pedro Ranzinza. Que é todo mundo de Garopaba. Ó, eu vou deixar só um comando, tá? Eu vou apagar o outro ali. Estão vendo? Na verdade, o que vocês têm que fazer? É só alterar literalmente ali onde estão os nomezinhos. Os nomes que vocês botaram ali, que tinha antes. Só altera os nomes, a cidade também, se quiser. E dá um executar lá de novo. Vamos ver se ele vai deixar fazer. Ó, aqui, ó, deu executar, ó, tá lá. Executou de novo. Vamos ver? Por que usar código? Se eu posso ficar fazendo lá, clicando. Porque pensem comigo, né, gente? Se eu pedir para vocês agora, insiram 2.000 funcionários. Complicou, né? 2.000 funcionários, vão ficar a noite toda aí digitando, né? Clicando. Eu poderia automatizar essa inserção, né? Não poderia? Usando PHP, usando as rotinas que a gente já viu lá, eu já conseguiria fazer uma automatização aqui. Eu podia gerar uns nomes aleatórios lá pelo PHP e já fazer com que ele mesmo insira. Então essa é a vantagem de programar, de usar uma rotina de programação com uma tarefa que seria manual, né? Tá? Cliquem agora na aba procurar. Isto. O que vocês vão enxergar agora? Que os dados que a gente incluiu já estão lá embaixo. Ó, as minhas pessoas lá. Ó. Mas aí também vocês percebam que lá em cima também tem um outro esquema aqui, ó. Tá vendo aquele comandinho ali? Tá, como é que a gente vai proceder então agora? Porque o objetivo é o quê? É vocês terem um sistema de vocês e esse sistema conseguir acessar algum banco de dados, certo? Ele vai acessar o quê? Algum banco, ele vai acessar alguma tabela e vai acessar algum campo. Essa é a ordem. Como é que funciona no PHP? Na programação hoje, que vocês vão conhecendo, vocês vão ver que hoje dificilmente eu vou me referir diretamente ao banco de dados. Eu já não faço mais isso hoje, nos sistemas atuais. Tu usa uma camada acima de programação, que eles chamam isso de abstração, onde essa camada ela cuida dos detalhes, de qual banco é e como que eu vou me conectar a esse banco quando muda. Essa camada acima dela tu fica usando só comandos que são sempre os mesmos, eles não mudam. Pode mudar o banco, mas os comandos não mudam. No nosso caso, nós vamos trabalhar sem essa camada de abstração. Então, como é que funciona? Por isso que vocês vão ver que todos os comandos que a gente está dando aqui, ó, eles são direcionados para o MySQL. Ok? Então, todos eles são para o MySQL. Se vocês tentarem isso em outro banco, não vai funcionar. Em outro tipo de banco de dados. Então, a forma de usar está aqui. Eu coloquei os 3 principais comandos, que eu acho que pelo nome vocês conseguem... Vocês conseguem mais ou menos deduzir pelo nome, né? Ó, então, connect. Tenta conectar em algum banco. MySQL select DB. Informa qual é o banco de dados que eu estou usando. Como assim, qual é o banco? Vocês notem que não tem 1 ou 2, né? No champ de vocês também tem alguns. Então, eu tenho que dizer qual desses eu estou querendo usar. O que mais que tem? E MySQL query, o que ele faz? Ele executa o comando SQL que vocês querem utilizar. Que comando SQL é esse? Pode ser uma inserção, pode ser uma listagem de informações, pode ser uma exclusão. Então isso não é uma coisa definida, entendeu? Mas é um comando. Então a query, que é o mais importante deles. Quer fazer algo lá no banco, tu usa a query. O que eu fiz? Eu coloquei para vocês assim, ó, geralmente as etapas necessárias para se conectar são definir o nome do banco, definir o usuário e senha, e definir o local de acesso do banco. Aí mais embaixo tem mais coisa. Efetuar a conexão e testar a conexão. Isso está no roteiro já. Então aqui mais abaixo, aqui que eu já estou dando toda a ideia bem completinha aqui para vocês. O que se faz geralmente? Tu faz isso num arquivo separado, certo? A parte de conexão com o banco, tu coloca ela toda num arquivo separado e fica chamando ela em cada página que tu vai usar o banco de dados. Então essa é porque senão tu vai ter que repetir isso aqui, ó, em toda a página
que tu for usar o banco. Entendeu? Então o que tu faz? Faz um arquivinho separado. Aí, essa página vai usar o banco? Sim. Então dá um include lá, chama aquele arquivo e o arquivo já vai se encarregar de fazer a parte da conexão. Tá? Essa é uma forma simples de fazer isso, mas para nós vai valer bastante a pena. Tá? O que eu fiz então? Eu coloquei um exemplo deste arquivo, tá? Como é que ele ficaria, e também coloquei fazendo isso manualmente. Tá? Coloquei manualmente, manualmente não, mas eu quis dizer ali que eu coloquei na figura 39, fazendo isso lá no Hostinger. Eu quero conectar lá no meu banco, lá do Hostinger, para ver se funciona. Aí vocês também conseguem. É só estar num computador que tem internet, ele vai fazer o acesso também. Então legal, né? Dá para interagir com o banco de vocês. Tá? Aí depois de estar conectado, aí o resto é o quê? É mexer com as informações. Que também não é uma tarefa tão simples assim, no início. O pessoal se apavora um pouco. Tá? Então isso aqui vai demandar um tempinho da gente. Como é que nós vamos começar? Nós vamos começar fazendo esse código aqui. Tá? Esse, infelizmente, não dá para copiar e colar. Tem que fazer à mão. Criamos um arquivo vazio, né? Pode ser um arquivo vazio mesmo, não tem problema. O nome desse arquivo aí, eu geralmente padronizo ele, tá? Deixa eu ver se eu botei o nome aqui. Aqui eu não coloquei. Realmente eu não coloquei, ou coloquei. Não coloquei. Vocês chamem esse arquivo aqui de conecta.php. Tá? Conecta de conectar, né? Tá? Então vamos fazer isso. Então num arquivinho vazio, vocês vão colocar o código PHP. Eu pelo menos gosto de já, assim que eu abro o arquivo, já vou lá e salvo ele, tá? Então já... Isso. Então hoje é a nossa aula 18, não é? Tá, então aqui implementando o arquivinho de conexão, cria uma variável conexão e recebe o comando MySQL connect, que é do PHP. Então ele vai tentar ir lá onde? No endereço localhost, isso aqui é um endereço, tá? Se fosse um servidor online, eu colocaria aqui, colocaria por exemplo mysql.andré.com, por exemplo. Seria um exemplo. Tá? No nosso caso, qual é o endereço? Localhost. Certo? Vírgula, qual é o usuário? O usuário que a gente está usando aí é root. Lembra que eu fiz a autenticação lá pela console? E a senha nesse banco aqui não está configurada. Depois foi criada uma variável nome banco. Aí aqui a gente tem que incluir dentro das aspas o nome do banco que nós estamos utilizando. Aí é o nome do banco de vocês, né? Tem que lembrar. Que o meu banco se chama... Vou olhar aqui agora. O meu é o BD André. O de vocês não é BD André. Tem que olhar aí para botar, cada um põe o seu nome. E, por último, MySQL select _db. Isso aqui é um comando para que ele... A linha 4 aqui, né? É um comando para que a gente está informando para o PHP, olha, vai lá, procura aquele banco de dados, naquele endereço X, é isso que faz o MySQL select DB, tá? Procura aquele banco naquele endereço. E se não der, que aí é aquela palavra ali, ó, or die. Or die é um comando, tá? Ou encerre, finalize. Die é morrer, né? Impossível, aí botei uma mensagem ali, né? Impossível selecionar o banco. A mensagem vocês podem personalizar também, tá? Falha na conexão, dá pra inventar qualquer coisa aí. Então aqui eu corrigi, né? Tinha feito uma bobagemzinha aqui sem querer. Todo mundo copiou. Porra, vocês são brincadeira, hein? Aí assim, ó, eu parei então o banco pra forçar lá a mensagenzinha de erro, né? Então quando eu fiz isso, ó, ele vai dar um tempinho, tentou conectar e aí, pum, mensagem na tela.
Claro que aqui tem várias coisas que vieram na tela, mas a principal é que a gente está vendo a nossa mensagem, né? E isso aqui, tá? Essas mensagens a mais ou a menos, não se tomem como exemplo. No meu não apareceu as outras. É porque o PHP, de acordo com as versões do Champ, ele foi alterando. Então pode ter configurações que estão ocultando hoje essas mensagens ou mostrando. O meu eu não lembro como é que tá, se eu já mexi ou não. Então, apareceu as mesmas? Ou só o impossível? Não, para mim só apareceu só o line 4, linha 4. O que está dizendo? O SelectDB? String? Peraí, então... Então tem erro de código aí. Erro de código? Tem erro de código. Tu desligou o MySQL? Liga ele de novo então. E vamos ver. É possível que tenha erro no código aí. Ó, vou dar um F5 aqui e... Agora sim, a mensagem sumiu. Isso já é um bom sinal, tá? Se não deu mensagem de erro aqui, já é um ótimo sinal. É sinal que a gente está conectado no banco. Faça o favor, voltar no seu Notepad. Claro. Então, considerando que eu quero usar aquele arquivo lá em outra página agora, e não executar ele. E faço o que? Dou um include e pego o arquivo que eu quero incluir lá. Vocês lembram como é que era o include? Está no roteiro. Vamos lá olhar. Ó. Olha lá, cadê o include aqui ó, no roteiro? Ó. Aqui, ó. Isso. Tá ali o trechinho. Ó. Include e o caminho do arquivo. Como aqui eu estou colocando tudo no mesmo diretório, eu posso simplesmente botar o nome. Conecta.php. Daí para frente, essa página está habilitada a usar comandos do MySQL. Uma vez que a gente já sabe que a nossa conexão lá está funcionando, né? A gente fez o teste, aí as outras páginas eu posso... Digamos que dê um erro no futuro. Aí cadê a vantagem de usar o include? Digamos que tenha mudado o nome do banco de dados. Aí vocês só vão lá naquele outro arquivinho lá, o conecta e alteram. Alteram aqui. Porque no futuro vocês não vão ter uma ou duas páginas usando isso. Vocês vão ter, sei lá, 30, 40 páginas. Aí vai o camarada lá e bota esse código em cada página. Já pensou? Aí ele tem que alterar em todas as 40. Para a coisa funcionar. Entendeu? Mudou um endereço, mudou alguma coisa, aí tu vai ter que alterar em cada um. Do jeito que nós fizemos, não. Altera só no conecta e todas já vão se atualizar junto. Então essa é a sacada. Feito, gente? Passado esse momento aí, vou ficar por aqui hoje. Tá? Podem comprar o cachorro quente aí.